Revelado, 10 anos depois, ela retorna vestida de noiva e transforma o que era inimaginável. A praça de São Miguel estava linda, enfeitada com balões coloridos e flores que dançavam ao vento. O festival começou, e os rostos felizes refletiam a alegria de reencontros, mas ninguém poderia imaginar o que estava por vir. Maria desfilava, vestida de noiva em um vestido simples, mas que exalava amor e gratidão. Cada passo era como um eco do passado, uma mistura de nostalgia e esperança. O coração dela pulsava forte, lembrando das risadas, dos sonhos e, principalmente, de Pedro. Após 10 anos na cidade grande, submersa em desafios, Maria finalmente estava de volta. A separação foi dura, mas a vida moldou. Dona Lúcia sorriu ao ver a neta em sua roupa de casamento, como se o sol tivesse voltado a brilhar no céu. Mas enquanto os laços familiares a envolviam, uma sombra veio com o perfume do bolo de fubá. Pedro. O amor da infância que agora parecia distante como uma estrela apagada no céu. Enquanto ela caminhava pelos degraus que a levavam ao centro da praça, Maria sentiu um aperto no peito. O sorriso de Pedro aparecia em suas memórias como um farol. Mas o que ele se tornará? Um grito de saudade ecoou em seu coração, e a dúvida envolveu. Será que ainda poderia retomar o que um dia foi? O cheiro de fritura do pastel, o som da sanfona e as risadas das crianças balançavam a atmosfera de São Miguel, criando um cenário de fartura que contrastava com o vazio que existia dentro dela. Pedro estava lá, no meio da multidão, olhando-a com um brilho nos olhos que fez Maria sentir seu coração acelerar. Suas mãos tremiam, e um turbilhão de sentimentos a surpreendeu. Ele também havia mudado, os traços da juventude agora marcados pela vida dura que enfrentou. A expectativa de um encontro trouxe à tona lembranças de todos os sonhos que trocaram, mas a nova realidade parecia sufocá-los. A multidão ao redor parecia dispersar, mas em seus olhares, havia uma conexão que desafiava o tempo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A música aumentou, e Maria, tomada pela emoção, sentiu como se o mundo tivesse parado. As palavras de amor trancadas no peito pareciam um grito ensurdecedor. Justo quando ela se preparava para dar o primeiro passo em direção a Pedro, um grito ecoou da rua. Socorro! Um alvoroço irrompeu na praça, e a multidão começou a se mover, buscando ajudar. O chamado para ação era forte e urgente, e Maria percebeu que sua vida estava prestes a mudar novamente. Diante do tumulto, seu coração acelerou não apenas de emoção, mas de uma nova determinação. O que será agora? Afinal, seria possível resgatar o amor e a esperança ao mesmo tempo? O grito cortou o ar como um trovão, e a multidão pareceu hesitar por um momento, mas logo a curiosidade tomou conta. Maria sentiu um frio na barriga. Ao longe, uma criança pequena estava caída, com o joelho ensanguentado. As pessoas em volta se aglomeravam, tentando entender o que havia acontecido. Pedro foi o primeiro a correr em direção à cena. A determinação em seu olhar era visível, e Maria teve um impulso forte de segui-lo. Era como se, naquele momento, tudo fizesse sentido: o amor, a dor, a infância. Ela precisava estar ao lado dele, mais do que nunca. Enquanto se aproximava da multidão, seu vestido de noiva refletia a luz do sol, mas não conseguia ofuscar a gravidade da situação. Está tudo bem, calma. Vem cá, eu vou te ajudar. Pedro falou suavemente, enquanto se agachava perto da criança. Maria sentiu uma onda de esperança ao ver como ele interagia com a criança machucada, seu tom de voz tão doce e reconfortante como sempre fora. Ele pegou a menina no colo, com jeito e carinho, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Nesse momento, as barreiras do tempo e da memória pareciam desmoronar. Maria lembrou-se das tardes de verão em que os dois brincavam, na mesma praça, cuidando de todos os pequenos que atravessavam suas vidas. Agora, aqueles instantes eram alimentados por uma nova urgência que os unia novamente. A conexão deles estava ali, pulsante, enquanto ela se aproximava. Você está bem, linda? Perguntou Pedro, olhando nos olhos da menina e limpando as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. As palavras retumbaram no coração de Maria. A conexão que sentia não era apenas com ele, mas com agora, com a vida que continuava, com a necessidade de amar e cuidar. Um zumbido animado começou na multidão. Alguns começaram a aplaudir a atitude de Pedro.
Aquela cena, tão simples, promovia um milagre silencioso que fazia o coração de Maria crescer em tamanho e intensidade. Ela notou também que as pessoas se mobilizavam, formando um círculo de apoio ao redor de Pedro e da menina, amplificando o sentido comunitário que sempre existiu em São Miguel. Maria decidiu que não podia ficar apenas observando. Enquanto Pedro examinava o machucado da criança, ela se tomou de coragem e se juntou a ele, oferecendo apoio. Com suas mãos tremendo, pegou um lenço de papel que tinha guardado na bolsa e, suavemente, começou a limpar o estrago enquanto Pedro conversava com a menina. Hoje é um dia especial, não é? Disse Maria, tentando trazer um sorriso ao rosto da criança que encarava os dois com olhos grandes e brilhantes. E, surpreendentemente, a resposta não veio da menina, mas de Pedro. É sim. E um dia especial sempre pode começar de novo, não é? A frase carregava uma profundidade que ecoava na alma de Maria. De repente, ela percebeu que as palavras tinham um significado ainda maior. A chance de recomeçar estava diante dela, não apenas como uma possibilidade, mas como uma necessidade. Depois de alguns minutos, a menina, já mais tranquila, levantou-se e correu de volta para os braços da mãe, que a aguardava ansiosamente. O alvoroço na praça começou a se dissipar lentamente, mas o calor do momento perdurou entre Maria e Pedro. Como você é incrível, Maria, disse Pedro, com sinceridade nos olhos. O elogio parecia um laço que ainda não tinha sido desfeito, mas que agora estava prestes a ser renovado. Maria ainda se sentia insegura, com o coração pulsando feito um tambor. A força que viria daquele dia, repleta de esperança e amor, poderia também trazer os desafios que não poderiam ser ignorados. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse depois, mas, e se a vida os separasse novamente? À medida que a praça se enchia de risos e a música de sanfona voltava a tocar, Maria percebeu que havia mais do que apenas um amor perdido. Algo a mais a esperava. E enquanto aquelas cores vibrantes da festa giravam à sua volta, uma pergunta se formou na mente dela. Estavam prontos para relevar os fantasmas do passado e criar um novo futuro? Maria olhou para Pedro, seu olhar refletindo a mesma mistura de esperança e incerteza. O que aconteceria a seguir? O destino dos dois poderia estar cruzando novos caminhos, mas a dúvida ainda pairava no ar. A festa continuava, mas o coração de Maria batia acelerado, como se quisesse escapar do peito. Os risos e a música criavam uma melodia vibrante ao seu redor, mas ela estava em um outro lugar, onde o passado e o presente se entrelaçavam. Pedro, ao seu lado, parecia ser a âncora que a mantinha firme, mas ao olhar para ele, a sombra de antigas feridas emergia. Tudo em que pensava era a separação abrupta, o vazio que ele havia deixado e o que, agora, estava diante dela. Vamos dançar? Pedro perguntou, puxando-a levemente pela mão, um sorriso tímido no rosto. Maria hesitou, seu corpo se movendo contra a vontade da mente. Dançar, agora? Ela repetiu, sua voz impregnada de dúvidas. O que era aquilo? Ele a tinha deixado, não? Como poderiam simplesmente dançar como se nada tivesse acontecido? Sim, vamos. A música está tão boa. Pedro respondeu, franqueza nos olhos, mas havia uma miríade de emoções ali que Maria não conseguia decifrar. Sorrindo nervosamente, Maria concordou. Atraídos pela energia ao redor, eles se juntaram ao grupo de dançarinos, onde corpos se moviam como ondas, de maneira sincronizada e alegre. Ela tentava se deixar levar pela euforia, mas os seus sentimentos pareciam um eterno conflito entre o querer e o temer. Quando Pedro a puxou para mais perto, Maria sentiu o cheiro familiar dele, e uma onda de lembranças a invadiu. As risadas compartilhadas nas tardes quentes, as promessas feitas entre eles, todas aquelas esperanças que, um dia, pareceram tão concretas. Como podiam dançar agora, se por dentro as emoções ainda estavam à flor da pele? Ela estava ali, vestida de noiva, mas a verdade era que o futuro se apresentava como um mistério. Você está maravilhosa hoje, ele sussurrou, fazendo com que Maria fosse envolvida por um calor inesperado. Estou tão feliz que você voltou. Aquelas palavras eram como um abrigo, mas Maria temia. E se tudo se desmoronasse de novo? E se, ao abrir o coração, eles encontrassem uma nova dor? As danças em volta se tornaram um borrão enquanto o olhar dela buscava o dele, como que pela última vez. Pedro, começou Maria, as palavras presas na garganta. SHHH. Nada disso agora, ele interrompeu, com um sorriso que tinha um toque de preocupação. Estamos aqui. Vamos nos divertir, tá? E enquanto a música os envolvia, ela permitiu que um sorriso surgisse, mesmo que hesitante. Era um passo, eram eles.
O calor dos corpos em movimento, as palmas que se chocavam e a risada da multidão pareciam, de certa forma, curar o que havia sido quebrado. Mas, no fundo, a pergunta ainda ecoava: eles estavam realmente prontos para isso? A dança logo se tornou uma espécie de símbolo, um gesto para acarinhar os fantasmas que insistiam em sussurrar nos ouvidos. Mas, logo, uma batida estrondosa de tambor cortou a alegria, como um relâmpago em um céu tranquilo. Maria olhou para a origem do som. Uma figura conhecida surgiu na multidão, os olhos fixos nela, a expressão entre raiva e dor. Era Carla, a antiga amiga de Pedro, que parecia carregada de segredos e ressentimentos, vindo diretamente da sombra do passado deles. Pedro, você não pode simplesmente agir como se nada tivesse acontecido. Carla gritou, a emoção transbordando, e o ar pareceu se rasgar entre eles. O sorriso de Pedro desapareceu, e as cores festivais começaram a perder intensidade. O olhar de Maria foi de Carla para Pedro, sem entender como aquele momento de reencontro poderia desmoronar tão rapidamente. O som da festa se tornou um murmúrio distante, enquanto a realidade começava a se desdobrar como um tecido emaranhado, revelando segredos que era melhor deixar para trás. Maria respirou fundo, a dúvida retornando. O que estava acontecendo? O passado tinha voltado para cobrar seu preço, e o futuro que almejavam juntos parecia mais distante do que nunca. Estariam prontos para enfrentar o que ainda estava por vir? O silêncio tomou conta do ambiente, como se o mundo ao redor tivesse sido silenciado por um decreto invisível. As luzes da festa, antes brilhantes, agora pareciam mais frias, como se estivessem cientes da tensão no ar. Maria prendeu a respiração, sentindo um frio na espinha. Pedro estava paralisado, a expressão no rosto uma mistura de surpresa e preocupação. Carla, por favor, não faça isso aqui, ele disse, sua voz trêmula, mas firme. Os olhos de Maria se encheram de incerteza. O que Carla queria? Por que fazer daquele momento algo tão pesado? O peso daquelas palavras ressoava como um eco no coração de Maria, que ainda tentava entender o que exatamente representava estar ali, agora, diante dele. Não estou aqui para causar problemas, mas você precisa encarar a verdade, Pedro. A voz de Carla transbordava emoção. Você vai voltar a cometer os mesmos erros? Como pode agir como se tudo estivesse bem, quando vocês dois sabem que não está? Maria sentiu um nó se formando na garganta. As palavras de Carla cortavam como vidro, revelando um lado de Pedro que ela tinha tentado ignorar. O que ele tinha feito? O que ele ainda poderia estar escondendo? É verdade, Carla? Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. O que ela quer dizer com isso? Pedro começou a abrir a boca, mas a pressão em seu olhar impediu que qualquer palavra saísse. A atmosfera era densa, pesada, e Maria tinha que lutar contra a tempestade de emoções que a envolvia. Estaria ela realmente disposta a descobrir verdades que poderiam arranhar a superfície ainda delicada do que sentia por ele? Eu sei sobre você e a sua saída, Pedro. E também sei que essa história não acabou. O que você vai responder para ela, se é que vai dizer algo? Carla desafiou, suas palavras cortantes como uma faca. Pedro finalmente olhou nos olhos de Maria, e ela viu a sua insegurança, a vulnerabilidade que ele tanto tentava ocultar. Seria possível que, por trás daquela imagem de homem seguro, existisse um jovem perdido, lutando contra erros que nunca superou? Maria, não é bem assim. Pedro começou, mas Carla interrompeu. Se você realmente quer que ela acredite em você, é hora de ser honesto. Aquela história e a sua volta não foram tão simples quanto você pinta. Você a deixou quando ela mais precisou. A indignação de Carla ressoava fortemente, impregnando o ambiente. As palavras reverberavam na mente de Maria e, sem pensar, uma lágrima escorregou pelo seu rosto. Era um misto desgastante de dor e expectativa, como se o mundo estivesse prestes a se dividir novamente diante dela. O que faltava para que essa informação, essa verdade, a libertasse do tormento que não a deixava em paz? Pedro a olhou de novo, suplicando com os olhos que ela não se deixasse levar por aquelas revelações. Mas e se tudo o que ele dizia era apenas a superfície que cobria algo mais profundo, uma ferida ainda aberta? O coração de Maria parecia um tambor, pulsando forte com cada batida da música que, agora, soava distante. Eu preciso saber a verdade, Pedro, Maria declarou, quase que a força da necessidade superando a dor. Se há algo a ser dito, eu quero que você diga agora. O ambiente ao redor parecia girar, e o olhar de Pedro se intensificou, como se uma tempestade estivesse prestes a se desdobrar diante deles. Seria esse o momento em que ele finalmente se abriria, revelando verdades que poderiam destruí-los, ou quem sabe, os unir de verdade.
Maria se preparou para o que estava por vir, sabendo que a resposta dele poderia mudar tudo. A pergunta pairou no ar, pesada como nunca. Pedro seria capaz de se revelar? O olhar de Pedro parecia buscar uma saída, um caminho que não levasse a mais dor. Ele respirou fundo, como se quisesse conter a tempestade que parecia se formar dentro dele. O silêncio carregava a expectativa de todos ao redor. A festa agora era apenas um pano de fundo para o que estava prestes a acontecer. Maria, começou ele, a voz hesitante. A verdade é que eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu me afastei porque achei que estava fazendo melhor. Mas eu estava apenas fugindo. As palavras caíram como um peso no coração de Maria. A confusão dançava em sua mente, enquanto ela tentava juntar as peças do quebra-cabeça que ele apresentava. Quais eram esses erros que ele tanto temia? A história que Carlos dissera era apenas a ponta de um iceberg? Fugindo de quê, Pedro? A insegurança na voz dela deixava claro que tudo aquilo era novo e doloroso ao mesmo tempo. Você me deixou sem um porquê, sem explicação. Eu fiquei sozinha, esperando que você voltasse. E agora tudo isso? Pedro fechou os olhos, como se estivesse lutando contra lembranças que não queria reviver. Eu não queria te machucar, Maria. Quando eu decidi sair, eu estava em um lugar muito escuro. Eu acreditava que, se eu me afastasse, você teria a chance de seguir em frente, de encontrar alguém melhor. Melhor do que você? A incredulidade ecoou em suas palavras. Você se acha digno de menos do que eu? Repete um erro achando que está me protegendo, mas, no final, só me deixou com a dor da sua ausência. Ele a olhou com lágrimas nos olhos, segurando a dor que transbordava de seu peito. Eu não sou capaz de ser o homem que você merece, e essa é a verdade que eu temia mais do que qualquer coisa. Mas eu quero tentar, quero ser outro homem por você. Se você me deixar, se me der outra chance. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, suas emoções misturadas em uma tempestade interna. O que era certo? A verdade liberava, mas também feriria. Como posso acreditar em você agora, Pedro? O que mudou desde então? Eu mudei. A voz dele falhou, mas havia uma fragilidade que era impossível ignorar. Eu procurei ajuda, percebi que correr não era a solução e que precisava enfrentar meus próprios monstros. Quero consertar isso. Quero que você saiba quem eu realmente sou agora. O olhar de Carla se suavizou ao perceber a vulnerabilidade na cena, mas ainda assim, havia uma tensão palpável, quase como se soubessem que essa conversa não era apenas a reparação de um amor perdido, mas a descoberta de novas cicatrizes. No final, Maria, a decisão é sua. Pedro disse, seu olhar firme, ainda refletindo suas próprias inseguranças. Se você não quiser mais, eu vou entender. Mas eu tenho que tentar. Maria se viu em um beco sem saída. Ela queria acreditar, queria sentir que ele estava diante dela, não apenas um eco do passado, mas um homem disposto a lutar. A música baixou, e a multidão ao redor parecia um borrão. O mundo de ambos estava se reduzindo àquele único instante, a única verdade que realmente importava. Pedro, eu não sei o que fazer. Eu gostaria que a verdade fosse diferente, que você tivesse estado ali para mim. Posso perdoar, mas não sei se posso esquecer. Nesse instante, Carla deu um passo à frente, quase como uma mediadora. Você pode fazer o que achar melhor, mas lembre-se, viver é enfrentar a dor. E às vezes, é o amor que nos faz seguir em frente, mesmo quando dói. As palavras de Carla ficavam flutuando no ar como uma promessa, mas a incerteza na mente de Maria persistia. Seria possível deixar o passado para trás e reconstruir algo novo? Enquanto a conversa se desenrolava, uma nova presença entrou na festa, fazendo todos pararem. Ela era uma mulher imponente, com um vestido de noiva que reluzia. O silêncio reinou novamente. O que ela estaria fazendo ali? E como isso se encaixaria na vida de Maria e Pedro? E se, de fato, a verdade não estivesse apenas nas revelações de Pedro, mas naquela figura inesperada que agora ameaçava mudar tudo novamente? Maria sentiu o coração acelerar como se fosse um tambor, enquanto a figura da mulher em vestido de noiva se aproximava. O olhar dela irradiava confiança, e havia algo sobrenatural na forma como ela dominava a sala. A música parou, e todos pareciam hipnotizados por aquele momento. Oi, eu sou Liliane, disse a mulher, com um sorriso que não escondia uma mistura de ousadia e ternura. Desculpem interromper, mas eu preciso falar com Pedro. Um frio percorreu a espinha de Maria. A presença de Liliane era como uma sombra do passado que não fazia parte da história que ela queria construir. Qual seria o papel daquela mulher na vida de Pedro? Liliane,
O que você está fazendo aqui? A voz de Pedro saiu mais baixa do que o esperado, quase como se ele estivesse tentando proteger um segredo enterrado. Eu vim te buscar, Pedro, respondeu Liliane, avançando alguns passos na direção dele. Eu quero que você saiba que o que aconteceu entre nós não foi um erro. Eu esperei por você esse tempo todo. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Esperei por mim? Maria repetiu, uma dor queimando no fundo da garganta. A confusão tomou conta de seus pensamentos, e o que antes parecia um momento de revelação tornou-se uma montanha-russa de emoções. Maria, eu. Pedro começou. A angústia em sua voz indicava que ele estava lidando com um turbilhão de sentimentos. Eu não estava esperando por nada. Eu estava conversando com você. Contudo, a expressão de Maria já dizia tudo. A presença de Liliane havia mudado tudo. Você voltou para ele? Depois de tudo o que passou? A incredulidade a fez tentar encontrar um ponto de equilíbrio em seu coração. Liliane não parecia intimidada. Não estou aqui para causar mais dor. Eu estou aqui porque Pedro é importante para mim, como sempre foi. Nós dois sabemos que a nossa história não foi fechada. Pedro estava perplexo, como se as palavras da mulher o atingissem como se fossem flechas. Você não entende, Liliane. Eu estou tentando consertar meu erro com Maria. Essa não é a hora. Você não pode apagar o passado, Pedro. Liliane disse com firmeza. Eu voltei para lembrar que ainda existe uma chance de ser feliz ao seu lado. O silêncio da multidão era ensurdecedor. Maria olhou para Pedro, esperando por algo que a faria acreditar que ele ainda queria, que a história deles ainda tinha um significado. Mas a incerteza estava desenhada em seu rosto. Eu só queria entender, me achar em você. Se você realmente se afastou por mim, por que a vida trouxe você de volta? Maria estava sem palavras, sentindo-se como uma peça deslocada naquele quebra-cabeça. As lágrimas brotaram em seus olhos. Ela estava lutando contra um amor que não sabia se ainda existia, enquanto o passado agarrava suas pernas como correntes invisíveis. A situação ficou ainda mais intensa quando Pedro se virou, seu olhar preso no de Maria. Eu tenho que ser honesto. O que eu sinto por você nunca desapareceu. Mas Liliane também faz parte de mim. A tensão era palpável. O que Maria faria agora? Estaria disposta a reconstruir seu caminho ao lado de um homem que não só tinha partido, mas que também agora carregava outra história nas costas. Antes que ela pudesse responder, um telefonema interrompeu o momento. A tela do celular de Pedro piscou, um nome que fez seu coração afundar. É meu pai, ele disse, a cor de seu rosto mudando. Eu preciso atender. Enquanto Pedro se afastava, o olhar de Maria se fixou em Liliane. O que ela faria ali, em um dia que deveria ser de reconciliação, agora tornava-se um campo de batalha de emoções. Você sabia que ele poderia voltar para você? Perguntou Maria, a dúvida ecoando na sala como um grito silencioso. Liliane lançou um olhar determinado, mas ao mesmo tempo triste. Eu lutei por ele, mas agora é você quem tem a chave do futuro de Pedro. E assim, enquanto a música recomeçava, a festa se tornava um sinônimo de escolhas. O que Maria escolheria? E até onde iriam suas emoções? A noite ainda tinha muito a revelar, mas uma coisa era certa, a verdade ainda estava por vir. E, no fundo, Maria sentia que estava à beira de uma grande decisão, que definiria seu futuro. E se o passado houvesse voltado mais forte do que nunca? Maria estava paralisada, observando a figura de Liliane que se destacava como um monumento do passado entre as luzes da festa. A música dançava no ar, mas sua mente estava longe daquele ambiente. Tudo parecia uma tempestade de emoções. Por que Liliane tinha que aparecer exatamente naquele dia? As lágrimas que antes estavam contidas começaram a escorregar de seus olhos. Ela estava certa sobre uma coisa: o passado não se apagava. Era um ciclo que ficava gravado na memória, e Liliane era uma parte dele que não poderia ser ignorada. O que ela sentia era mais do que ciúmes, era um chão tremendo sob seus pés. Olha para frente. A voz dela repercutia em sua mente. Maria tentou se lembrar de quem ela era antes de profissionais e reencontros. A mulher forte e decidida, cheia de sonhos. Mas agora, ela estava dividida entre dois mundos. Maria, você precisa de um tempo, disse uma amiga que a conhecia bem, se aproximando. Mas Maria não queria se afastar da situação. Queria entender tudo. O que você acha que vai acontecer agora? Eu não sei, Maria respondeu, a voz falhando. Sinto que Pedro está confuso. Um lado dele ainda é meu,
mas Liliane o trouxe de volta de um jeito que não consigo entender. Eu não posso competir com os fantasmas do passado. E se você tentasse conversar com ele quando voltar? A verdade é sempre melhor do que essa bagunça, sugeriu a amiga, enquanto os convidados começavam a se perguntar sobre o que estava por trás daquela cena estranha. Maria respirou fundo. Agora era a sua chance. Quando Pedro voltou, parecia um homem desgastado. Seu olhar oscilava entre Maria e Liliane, e ela percebeu que a escolha pesava muito nele também. Era como se os dois estivessem densamente conectados por uma fita invisível que não estava conseguindo romper. Pedro, a gente precisa conversar, disse Maria, recuperando a coragem. Eu não sei o que está acontecendo entre você e Liliane, mas nós precisamos esclarecer nossas emoções. Ele acenou em concordância. As palavras não expunham completamente a bagunça de seus sentimentos, mas ele sabia que Maria merecia um espaço para falar. Talvez o pior erro tenha sido não ter falado antes, ele disse. A voz de Pedro era cheia de arrependimento. Eu não queria desiludir você, Maria. Falar em voz alta era desafiador. As expectativas pairavam no ar, uma nuvem densa de incerteza. Mas eu estou aqui agora, Pedro. O que está acontecendo entre nós é real e merece ser, pelo menos, discutido. A expressão de Maria se firmava enquanto algumas lágrimas atraíam. Liliane, à distância, olhava com um misto de tristeza e esperança. Havia uma determinação silenciosa nela. O que você quer de mim, Pedro? A voz dela ecoou, e não era apenas uma pergunta. Era um questionamento sobre os sentimentos dele. O olhar de Pedro estava fixo em Maria. Eu não posso viver entre o hoje e o ontem, disse ele, a voz fragorosa. Mas preciso de tempo. Tempo para entender de verdade o que cada uma de vocês representa na minha vida. Maria sentiu um aperto no coração. Tempo. Quem era ela para exigir mais, depois de tudo o que já aconteceu? Não quero ser sua escolha entre dois caminhos, ela disse baixinho, a voz quase sumindo. Eu sou mais do que isso. Havia um tempo em que eu via tudo como um conto de fadas, mas agora vejo que a vida é bem mais complicada, Pedro respondeu, quase como uma confessionário. E com aquelas palavras, uma nova tensão ondulou na sala. Maria sentiu um calafrio, o inusitado do momento a envolveu. O que mais poderia acontecer naquela noite? As respostas de Pedro poderiam levar a uma nova vida ou selar um destino que talvez a deixasse ainda mais sozinha. Enquanto eles trocavam olhares significativos, Liliane se aproximou mais uma vez. Pedro, você ainda tem uma decisão a tomar. Metade do coração de Maria se apertou com a ideia. O que poderia ser o futuro deles? E qual seria o papel de Liliane nesse barco que balançava entre amores e lembranças? E assim, naquele momento crucial, um novo chamado surgiu. O telefone de Liliane começou a tocar, quebrando o silêncio. Com a expressão de quem trazia uma notícia relevante, ela atendeu. Alô? E Maria não pode deixar de sentir que algo maior estava prestes a acontecer, que aquelas palavras poderiam mudar a dinâmica de tudo que conhecia. A pulsação de expectativas aumentou. O que Liliane tinha para dizer? E o que isso significaria para todos eles? Maria fixou o olhar em Liliane, seu corpo tenso como se estivesse prestes a saltar de uma altura vertiginosa. O ambiente ao redor havia desaparecido, e tudo que existia era aquela conexão estranha e intensa entre elas e o homem que parecia preso no centro da tempestade. O tom da voz de Liliane do outro lado da linha revelava um misto de urgência e contenção. Sim, eu sei. É claro que sim, Liliane respondeu, quase como um sussurro, mas Maria pôde sentir cada palavra atravessando a sala. A expressão no rosto de Liliane mudou drasticamente, os traços tensos se transformando em uma mistura de preocupação e, talvez, medo. O tempo parecia esticar-se, quase como se o universo inteiro estivesse prestes a desabar sob o peso daquela conversa telefônica. Maria começou a sentir uma inquietação crescente, como se não houvesse retorno para o que estava prestes a ser revelado. O que você sabe, Liliane? Pensou uma voz em sua cabeça, mas não havia espaço na sala para mais perguntas. Pedro, por sua vez, paralisou ao notar a conversa de Liliane. Sua respiração era superficial, e Maria podia perceber que até mesmo ele sentia o impacto daquela ligação. Ao olhar para ele, viu um homem preso entre mundos, um pé no presente, outro ancorado no passado. Liliane desligou o telefone e, ao olhar para eles, uma centelha de determinação iluminou seu olhar. Pedro, ela disse, com uma voz clareada pela tensão. Foi sobre o meu pai. Eu recebi uma notícia sobre sua saúde. Ele pode não ter muito tempo. O coração de Maria disparou. Como aquilo poderia mudar tudo?
A relação deles, a conexão que havia sido forjada entre os laços do passado e as promessas do presente. Era a primeira vez que ela via Liliane se abrir de uma maneira tão vulnerável, e isso a desarmou. O que parecia ser uma rivalidade, agora se transformava em um momento de humanidade e fragilidade. Meu pai sempre foi a pessoa mais forte da família, Liliane continuou, o olhar perdido em algum lugar além da sala. E ele nunca se permitiu fraquejar. Mas agora... A voz dela falhou, e Maria sentiu o peso da dor que acompanhava a revelação. Pedro se aproximou de Liliane. Sinto muito. Eu sei o quanto seu pai é importante para você, disse ele, a compaixão refletida em seu olhar. Maria observava tudo, a realidade de uma situação que não havia sido esperada, e, mesmo assim, ali estava. As barreiras estavam caindo, mas a incerteza ainda pairava como uma nuvem pesada. Esta é uma situação delicada, Liliane. O que você está pensando em fazer? Perguntou Pedro, o tom de sua voz revelando que ele também sentia a pressão da escolha. Eu preciso ficar ao lado dele. Preciso ir para casa, acompanhar tudo isso de perto, respondeu Liliane, a coragem misturada com um desespero sutil. A resposta deixou Maria sem palavras, como se cada um dos seus pensamentos tivesse sido arrancado de sua mente. Nesse momento, tudo o que ela conhecia estava em jogo novamente. Pedro olhou para Maria, esperando alguma reação dela, e ela sentiu a confusão crescer dentro de si. E se ela for embora de novo? A insegurança questionou o ponto diante dessa nova situação. Maria tentou ser racional. Você precisa cuidar da sua família, Liliane. Faça o que é certo, ela disse, a voz firme, mas o coração despedaçando por dentro. Liliane acenou agradecida. Obrigada, Maria. Isso significa muito. O tempo parecia passar mais devagar à medida que a despedida se aproximava. As emoções estavam à flor da pele. E você, Pedro? O que vai decidir agora? A pergunta de Maria ecoou no ar, cortando a tensão que pendia entre eles. Pedro a olhou, e ali estava o dilema exposto, a responsabilidade que ele sentia por aquelas duas vidas. Eu preciso pensar, preciso entender o que está acontecendo dentro de mim, ele respondeu. Maria sentiu seu coração pesar, mas sabia que as palavras dele eram sinceras. Agora, mais do que nunca, o que parecia intransponível começava a se revelar com nuances inesperadas. O que se desdobrava à sua frente era quase um recomeço disfarçado. E com os olhos marejados, ela fez a única pergunta que poderia ecoar em suas almas. E quando você voltar, Pedro, o que você realmente quer? A sala se encheu de uma expectativa nova, misturada com a dor do desconhecido. O que significaria a resposta dele? E o que se desenrolaria em suas vidas na ausência de Liliane? A sala permaneceu em um silêncio pesado, onde cada um parecia mergulhado em seus próprios pensamentos. A pergunta de Maria ecoava, quase palpável, e tudo o que restava era a expectativa do que viria a seguir. Pedro olhou para Liliane, depois voltou a olhar para Maria, buscando uma resposta que parecia distante, como se estivesse à beira de uma vertigem emocional. Ainda não sei o que quero, Maria, ele respondeu, sua voz carregada de incerteza. Apenas sei que preciso entender além das decisões que foram tomadas no passado. Liliane franziu o senho, a apreensão tomando conta de seu rosto. Pedro, não podemos voltar ao que era antes. O que está acontecendo agora, com meu pai? Tudo isso mudou. As palavras de Liliane transbordavam um misto de esperança e desespero. A dor da incerteza estava claramente escrita em sua expressão. Maria sentiu uma pontada no peito ao perceber que a presença de Liliane, que antes lhe parecia uma rival, agora se tornava algo mais complexo. Era uma mulher lutando contra uma onda de emoções, a força de uma filha que queria estar ao lado do pai nos momentos finais. Eu entendo, Liliane. Ninguém tem controle sobre isso, e você precisa ir fazer a coisa certa, Maria respondeu, tentando colocar em palavras o que sentia. Mesmo que a decisão de Liliane a afetasse diretamente, ela não conseguia ignorar o sofrimento da amiga. E quanto a você, Maria? Pedro a olhou, os olhos buscando aquele brilho familiar que parecia cada vez mais distante. O que você precisa, neste momento? A pergunta fez Maria hesitar. O que realmente precisava? Carregava um turbilhão de sentimentos, entre a vontade de estar presente para Pedro e a compreensão de que precisava se pôr em primeiro lugar, pelo menos uma vez na vida. Estou aqui para o que você decidir. Apenas espero que você se lembre de que não somos apenas parcelas de um passado, somos escolhas que fazemos agora. O silêncio encheu a sala novamente. O pano de fundo de sua conversa parecia um gradiente entre o amor e a dor, o passado e o presente.
Liliane levou as mãos ao peito, como se estivesse tentando encontrar conforto em seu próprio ser. Eu não vou deixar vocês. Eu simplesmente preciso ir, me despedir de uma parte de mim. Pedro assentiu, seu olhar profundo e carregado, buscando entender os desígnios confusos do seu coração. Maria sentiu que tudo o que podia fazer era dar apoio, mas a preocupação persistia. E se, ao se afastar, Liliane deixasse uma marca permanente em Pedro? Quando você voltar, Pedro, será tudo diferente. A declaração de Maria saiu quase como um aviso. As feridas abertas levarão tempo para cicatrizar. Pedro, em um momento de vulnerabilidade, olhou fixamente para Maria. E se essas feridas forem o que nos une? E se este for o momento certo para redefinirmos tudo? O coração de Maria disparou com a possibilidade. Ela queria acreditar que o amor poderia encontrar um novo caminho, mas e se as fragilidades também fossem mais fortes que a vontade de superar? Um trago amargo surgiu em sua garganta, mas antes que pudesse se manifestar, a campainha tocou. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que o som da campainha parecia um chamado para a incerteza. Quem será? Perguntou, buscando um pouco de normalidade na situação. Deixa eu ver, Liliane disse, com determinação, enquanto se aproximava da porta. O coração de Maria estava batendo descompassado. E se aquela visita trouxesse mais mudanças, mais complicações? A campainha soou novamente, interrompendo o curso dos pensamentos. Ela respirou fundo, um misto de receios e esperanças. Quando Liliane abriu a porta, Maria teve um pressentimento agudo sobre o que poderia acontecer a seguir. Uma súbita brisa gelada parecia invadir a sala, trazendo consigo o presságio de uma tempestade iminente. E o que se revelaria ali poderia mudar tudo novamente. Quem está aí? Perguntou Liliane, ainda com o olhar distante, mas percebendo que algo não estava certo. Maria conteve a respiração. Eu sinto que pode ser importante, murmurou, enquanto todos na sala se preparavam para receber a próxima revelação. O que viria a seguir poderia alterar completamente o rumo de suas vidas. A porta se abriu lentamente, revelando um homem com um olhar determinado e um sorriso tímido, como se o peso do mundo estivesse nas costas dele. Oi, gente. Posso entrar? A voz dele era familiar, ecoando no fundo da memória de Maria, ressoando como uma nota esquecida de uma canção antiga. Era Lucas, um amigo de Pedro, que sempre esteve por perto. A presença dele fez o coração de Maria acelerar. Claro, Lucas. O que você faz aqui? Perguntou Pedro, tentando disfarçar a tensão que pairava sobre eles. Lucas entrou, e o ambiente parecia mudar com sua presença. Ele olhou nos olhos de cada um, como se estivesse buscando uma conexão, um entendimento. Eu vim porque ouvi algo, algo que pode mudar tudo. A seriedade da frase fez o clima carregar uma urgência palpável. Maria sentiu um frio na espinha, sua mente começando a trabalhar mais rápido que o normal. Sobre o que você está falando? Lucas engoliu seco, respirando fundo antes de se explicar. Eu não sei como dizer isso, mas eu vi seu pai na cidade ontem à noite, Maria. Ele estava muito diferente. Precisamos conversar sobre isso. As palavras dele vibraram no ar, como um trovão rugindo ao longe. As cores da festa, que ainda ecoavam na mente de Maria, pareciam desbotar instantaneamente. O semblante de Maria se transformou. O pai que deixou a cidade, aquela memória distante e, ao mesmo tempo, tão viva, voltou para atormentá-la. Meu pai? O que ele estava fazendo? Como ele estava? Os questionamentos a invadiram como uma onda, e todas as suas dúvidas, angústias e esperanças misturaram-se com medo. Lucas hesitou, buscando as melhores palavras para confortá-la. Ele estava perdido. Parecia que estava passando por uma fase difícil, algo que ele se esforça para esconder. Eu não sei como você se sente sobre isso, mas achei que você devia saber. A verdade do que Lucas dizia despedaçou o pouco equilíbrio que Maria ainda mantinha, e a culpa envolveu como um manto pesado. Pedro se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Vamos cuidar disso juntos, Maria. Não importa o que aconteça, você não está sozinha. Lábios trêmulos, Maria assentiu. E o que faremos? Ele nunca quis falar sobre seus problemas, disse Maria, a frustração escorrendo como uma ladeira. É isso que sinto, um peso. Será que consegui entender o que estava acontecendo com ele durante todos esses anos? Será que ainda é possível? Às vezes as pessoas que amamos precisam de ajuda, mas não sabem pedir, não sabem como, Lucas respondeu, mantendo o olhar firme e solidário. Mas você pode ser esse apoio que ele tanto precisa. Não deixe que o orgulho o impeça de buscar por você.
Com um sorriso triste, Pedro acrescentou: a vida é feita de reacertos, Maria. Você pode ser o caminho de volta para ele, e talvez isso também ajude a curar suas feridas. O rosto de Maria, repleto de incertezas, começou a ganhar um pouco de esperança. Enquanto os olhos de Pedro buscavam os dela, uma nova possibilidade sussurrou em seu interior. Entre um amor complicado e a dor do passado, havia agora uma nova missão, um propósito. Ok, vamos fazer isso. Mas e quanto a Liliane? Seu olhar se voltou para a amiga, percebendo o vazio que ainda restava entre elas. Liliane respirou profundamente, seu olhar cheio de compreensão. Este é um momento importante, Maria. O que você precisa agora é focar na sua família, não em mim, ela disse, com sinceridade nos olhos. Eu posso lidar com minhas questões, o que importa é que você faça o que precisa ser feito. O peso de sua abdicação encheu o ambiente de suavidade. Maria levava essa energia dentro de si com força renovada. Obrigada, Liliane. Eu aprecio sua compreensão, disse Maria, um sorriso surgindo, mesmo que ainda triste. Nunca foi sobre você e eu. Algumas coisas vão além das rivalidades. É verdade, Liliane concordou, e parecia quase libertadora. E quem sabe um dia possamos olhar para isso e rir das inseguranças que nos impediram de ser próximas. Mas e o que você vai fazer agora? Maria perguntou, seu olhar agora suave, tentando mentalizar as mudanças que tinham acontecido naquele dia. Irei visitar meu pai e ficar com ele por um tempo. Precisamos estar juntos como família. Espero que, quando eu voltar, as coisas estejam melhores para todos nós. Assim que Liliane disse isso, Maria sentiu um peso ser levantado de seu peito. A vida seguia, e as histórias poderiam ser reescritas. Tô com você nessa, garota. Lucas sorriu, dando um leve tapa no ombro de Liliane, tranquilizando-a de alguma forma. Eu também estarei aqui, completou Maria, e a sinceridade em sua voz foi além do que palavras podem expressar. Despediram-se em um misto de lágrimas e sorrisos, e Maria olhou uma última vez para Liliane, lembrando-se de que o amor e a dor estariam sempre interligados. Pedro e Maria ficaram sozinhos, e o futuro parecia mais claro, um caminho sem tanta sombra sobre eles. Precisamos ir agora. Vamos encontrar seu pai, Maria, Pedro disse firme ponto e naquele instante, algo dentro de Maria mudou. As feridas do passado começavam a curar, não apenas por causa de distância ou tempo, mas pela vontade de enfrentá-las. Enquanto caminhavam, lado a lado, a música ao fundo se tornava mais baixa. Tudo à sua volta parecia dançar em um ritmo mais calmo, como se o universo estivesse finalmente se alinhando. No meio de risadas e promessas, os olhos de Pedro encontraram os dela, e em um gesto suave, ele segurou sua mão, como se ao tocar, estivessem selando um novo pacto. Estamos prontos para isso. Juntos, ele sussurrou, e Maria soube que, independentemente do que o futuro reservasse, havia no coração dela uma nova esperança, uma luz a brilhar entre as nuvens. Era o momento de ir em frente. E com isso, Maria decidiu não apenas se reencontrar com seu pai, mas também se encontrar, novamente, com quem ela era. O amor poderia surgir onde as feridas pareciam mais profundas, e o amanhã poderia ser mais belo do que jamais imaginou. E assim, com a esperança renovada, ela começou sua jornada para o amanhã que as esperava. Agora, se você está emocionado com a força dessa reviravolta, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de fazer a diferença.